Mulher rica tenta minimizar ex-colega que é garçonete, mas quando um homem engasga no restaurante todos descobrem uma verdade que os deixa em choque. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Clara deslizava entre as mesas do restaurante com uma elegância quase coreografada, equilibrando pratos de iguarias e taças de vinho com habilidade. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e dedicação enquanto ela se certificava de que cada cliente recebia um atendimento impecável. Seu sorriso, sempre pronto e acolhedor, fazia os clientes se sentirem em casa, em um ambiente onde o luxo e a sofisticação eram palpáveis. Boa noite, espero que estejam desfrutando de sua experiência conosco esta noite, dizia Clara, aproximando-se de uma mesa onde um casal celebrava um aniversário de casamento. Posso sugerir um de nossos pratos especiais esta noite, acompanhado de um vinho que harmoniza perfeitamente? O casal, claramente impressionado com sua atenção aos detalhes, concordou entusiasmado. Clara acenou com um sorriso e se virou para comunicar o pedido ao chefe, sua postura impecável mesmo longe dos olhares dos clientes. Enquanto isso, do lado de fora, Rafael gerenciava o fluxo constante de carros com uma eficiência que só anos de experiência poderiam proporcionar. Vestido com um uniforme impecável, ele cumprimentava cada hóspede com um sorriso genuíno, garantindo um início e fim perfeitos para a experiência de jantar. Boa noite, posso cuidar do seu carro para você? Rafael oferecia com um aceno cordial para um casal que se aproximava da entrada. O jantar de vocês será inesquecível, tenho certeza. Após estacionar o carro com cuidado, Rafael trocava algumas palavras amigáveis com outro cliente regular, mostrando que, além de um manobrista competente, ele era uma presença calorosa e familiar para muitos que frequentavam o restaurante. No final da noite, quando o último cliente havia partido e as luzes do restaurante começavam a se apagar, Clara e Rafael se encontravam na cozinha, um espaço que conheciam tão bem quanto a palma de suas mãos. Eles compartilhavam uma xícara de chá, um ritual noturno que se tornará uma tradição entre eles. Você viu o casal da mesa 8? Clara começou, um brilho divertido em seus olhos. Ele estava tão nervoso na hora de pedir a mão dela em casamento que quase derrubou o anel na sopa. Rafael riu, imaginando a cena. E eu que tive que acalmar um cliente que achou que tinha perdido as chaves do carro, estavam no bolso dele o tempo todo. Eles riam juntos, saboreando a camaradagem e as pequenas histórias que cada noite trazia. Nesses momentos, longe dos olhos dos clientes, permitiam-se relaxar, lembrando-se de como tudo começou, de como transformaram um sonho de infância em realidade. É incrível pensar em até onde chegamos, não é? Disse Rafael, seu tom misturando orgulho e reflexão. Clara sentiu a gratidão e o contentamento refletidos em seu sorriso. Sim, mas o mais importante é que fizemos isso juntos, como sempre sonhamos. A conversa fluía naturalmente entre eles, um testemunho de anos de amizade e parceria. À medida que o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre a fachada elegante do restaurante, Rafael preparava-se para mais uma noite de trabalho. A rotina era familiar, mas sempre havia espaço para surpresas, especialmente quando se tratava dos clientes que frequentavam o estabelecimento. O que ele não esperava, no entanto, era o tipo de surpresa que estava prestes a enfrentar. Quando os primeiros carros de luxo começaram a chegar, Rafael assumiu sua posição, pronto para oferecer o mesmo nível de serviço impecável pelo qual era conhecido. Mas, quando os passageiros dos carros começaram a descer, seu coração deu um salto. Eram rostos do passado, figuras de um capítulo de sua vida que ele preferia não revisitar, ex-alunos de sua escola, conhecidos por sua crueldade e desprezo pelos outros. Ao reconhecê-lo, o grupo não perdeu tempo em retomar os velhos hábitos. Olha só quem está aqui, disse Bianca, com um sorriso maldoso que Rafael lembrava muito bem. O garoto calado agora é um simples manobrista. Risadas ecoaram entre eles, cada comentário mais mordaz que o anterior, falando sobre sua aparência e como ele supostamente havia decaído na vida. Quem diria, hein? De aluno quieto a estacionar carros de verdadeiros vencedores, outro acrescentou, a zombaria evidente em sua voz. Rafael sentiu um aperto no peito, as palavras cortantes trazendo à tona memórias que ele desejava esquecer. No entanto, sua postura permaneceu inabalável, a educação e a dignidade prevalecendo sobre a vontade de retrucar.
Boa noite, disse-lhe com uma calma que desmentia a tempestade interior. Posso cuidar do seu carro? A troca foi breve, mas cada palavra áspera parecia pesar toneladas. Apesar do desconforto, Rafael manteve-se profissional, entregando as chaves com um aceno respeitoso antes de se afastar para estacionar o veículo, sua mente turbulenta com pensamentos e emoções conflitantes. Mais tarde, dentro do restaurante, Clara notou a mudança sutil na expressão de Rafael ao retornar. Eles compartilhavam uma conexão profunda, capaz de perceber as nuances do humor um do outro sem palavras. Assim que teve a chance, ela se aproximou dele discretamente. Rafael, está tudo bem? Ela perguntou, sua preocupação evidente. Rafael hesitou, ponderando sobre a melhor maneira de explicar a situação sem deixar transparecer a dor que sentia. Alguns clientes de hoje eram pessoas da escola, Clara entendeu imediatamente, conhecendo bem a história de Rafael e os desafios que ele enfrentará. Não deixe que as palavras dele te afetem, ela disse gentilmente. Você é muito mais do que eles podem ver ou entender. Rafael assentiu, agradecido pela compreensão e apoio de Clara. Eu sei, ele respondeu, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. É só que, difícil às vezes. Eu sei, Clara concordou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Mas lembre-se de quem você é e de tudo que conquistamos juntos. Eles podem julgar, mas não conhecem a verdadeira história. A conversa entre eles foi breve, mas significativa. Um lembrete da força que vinha de sua amizade e parceria. Rafael sentiu-se um pouco mais leve, reconhecendo que, apesar das dificuldades, ele tinha algo que seus detratores provavelmente nunca entenderiam, um senso de propósito e a satisfação de construir algo verdadeiramente valioso ao lado de alguém que compartilhava seus sonhos e aspirações. À medida que Bianca e seu grupo adentravam o restaurante, a atmosfera tensa que pairava sobre Rafael do lado de fora dava lugar a uma nova cena. Clara, sempre anfitriã impecável, aproximou-se para recepcioná-los com seu sorriso habitual e uma postura que exalava profissionalismo. Boa noite e bem-vindos, Clara saudou, sem reconhecer imediatamente Bianca. No entanto, ao cruzar olhares com ela, uma faísca de reconhecimento acendeu-se, trazendo à tona memórias de dias de escola muito diferentes das que ela compartilhava com Rafael. Bianca, aproveitando-se da situação, não demorou a retomar seu antigo papel. Clara, não é? A estudiosa da turma, sempre com o nariz nos livros, ela começou, a voz impregnada de condescendência. Quem diria que terminaria aqui, servindo mesas? A vida realmente dá voltas, não é? E pensar que você era a melhor aluna. Os amigos ao redor de Bianca riram, ecoando o tom depreciativo. Clara, no entanto, manteve a compostura, escolhendo não permitir que as palavras afiadas afetassem exteriormente. Estou feliz em vê-la bem-sucedida, Clara respondeu com calma, sua voz não revelando o esforço para manter a cortesia. Será um prazer atendê-los esta noite. Posso sugerir alguma especialidade da casa ou um vinho para acompanhar? Ao longo da noite, Bianca fez questão de chamar Clara repetidamente, cada pedido acompanhado de uma alusão ao seu suposto sucesso e riqueza, ou de um comentário mordaz sobre a posição de Clara. Você deve se lembrar dos tempos da escola, não é, Clara? Eu sempre soube que iria longe. Agora, veja só, eu sou uma médica renomada e você, bem, você está aqui. Apesar das provocações, Clara continuou a atendê-los com a mesma eficiência e cordialidade de sempre, recusando-se a cair em uma disputa mesquinha. Ela percebeu que, para Bianca e seu grupo, a riqueza e o status eram armas usadas para diminuir os outros, uma maneira de mascarar suas próprias inseguranças. Enquanto servia ao grupo, Clara não pôde deixar de refletir sobre a jornada que a levará até ali. Longe de se ver como uma simples garçonete, ela sabia que cada interação, cada sorriso, contribuía para a experiência dos clientes em seu restaurante. No final da noite, quando Bianca e seu grupo finalmente se retiraram, Clara encontrou Rafael na cozinha, compartilhando um olhar que transmitia volumes. Eles não precisavam de palavras para expressar a frustração do encontro com figuras do passado que se recusavam a reconhecer o verdadeiro valor das pessoas. Algumas pessoas nunca mudam, Rafael comentou, oferecendo a Clara um sorriso solidário. Mas nós mudamos, e para melhor. Construímos algo que vale mais do que qualquer aprovação ou reconhecimento deles.
Clara assentiu, sentindo uma onda de gratidão pela parceria e amizade que tinha com Rafael. Nós sabemos o que valemos, isso é tudo o que importa. À medida que a noite caía sobre o restaurante, a presença de Bianca entre seus muros tornava o ar carregado de tensão. Rafael e Clara, já cientes das intenções maldosas de Bianca desde sua visita anterior, preparavam-se para mais uma rodada de provocações. No entanto, algo em sua abordagem naquela noite era ligeiramente diferente. As farpas eram lançadas com menos frequência, embora a intenção por trás delas permanecesse tão venenosa quanto antes. Olha só quem voltou, disse Bianca, com um sorriso que mal disfarçava sua verdadeira natureza, assim que Rafael abriu a porta do carro para ela. Espero que o serviço hoje esteja à altura da minha última visita. Rafael, mantendo a compostura, respondeu com uma polidez que contrastava fortemente com o desprezo em suas palavras. Será um prazer atendê-la novamente, senhora. Espero que sua experiência seja agradável. Dentro do restaurante, Clara recebia Bianca com a mesma educação e profissionalismo de sempre, apesar da dor que as palavras de Bianca lhe causavam. Bem-vinda de volta, Clara disse. Posso lhe mostrar sua mesa? Bianca, aproveitando cada oportunidade para menosprezar Clara, não perdeu tempo. É surpreendente ver a melhor aluna da nossa turma reduzida a isso. Realmente, como os tempos mudam, ela comentou com um olhar de desdém. Clara apenas sorriu, escolhendo não responder diretamente às provocações. Espero que aproveite sua refeição, disse ela, guiando Bianca até a mesa reservada para ela. Ao longo da noite, Bianca fez questão de chamar Clara várias vezes, a cada momento lançando comentários mordazes ou se gabando de suas conquistas pessoais e profissionais. Clara, por sua vez, manteve sua postura digna, respondendo com educação e profissionalismo a cada solicitação, apesar da dor que as palavras lhe causavam. Quando Bianca estava sozinha, seu comportamento dava a entender que havia um propósito específico para sua visita, além de simplesmente jantar. Com o telefone em mãos, ela tirava fotos discretas de Rafael e Clara, uma expressão de satisfação maliciosa em seu rosto. Era evidente que, para Bianca, aquela noite era mais sobre perpetuar a humilhação de seus antigos colegas do que sobre desfrutar da gastronomia do restaurante. Depois de garantir que tinha o material que queria, Bianca preparava-se para partir. Espero não demorar a voltar, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Assim que ela saiu, Rafael e Clara trocaram olhares, uma mistura de alívio e preocupação em seus rostos. Eles sabiam que, embora a noite tivesse terminado, as consequências das ações de Bianca poderiam ressoar muito além daquele momento. Você acha que ela vai parar por aqui? Rafael perguntou, mais para si mesmo do que para Clara. Bianca, sentada confortavelmente no banco de trás de seu carro de luxo, não perdeu tempo em abrir o aplicativo de mensagens em seu telefone. Com um sorriso de satisfação que refletia sua intenção maliciosa, ela começou a selecionar as fotos que havia tirado secretamente de Rafael e Clara. Cada imagem era uma peça do quebra-cabeça que ela planejava usar para montar uma narrativa humilhante sobre seus antigos colegas de escola. As fotos foram enviadas para o grupo de WhatsApp composto por ex-alunos do colégio, um espaço onde frequentemente relembravam atualizações sobre suas vidas. Vejam só quem encontrei trabalhando como simples empregados em um restaurante, Yasmin escreveu, acompanhando sua mensagem com as fotos de Rafael em seus uniformes. A melhor aluna da nossa turma e o caladão reduzidos a isso. Quem diria? As reações no grupo não demoraram. Alguns riram e se juntaram à zombaria, tecendo seus próprios comentários maldosos sobre como Rafael e Clara haviam decaído. Outros, no entanto, permaneceram em silêncio, desconfortáveis com a crueldade das palavras de Bianca, mas sem coragem para confrontá-la. Enquanto Bianca se deleitava com as reações e adicionava mais lenha à fogueira com comentários cada vez mais venenosos, ela não percebia que sua ação estava longe de ser uma vitória unânime. Dentro do grupo, havia quem começasse a questionar não apenas a atitude de Bianca, mas também o prazer que ela parecia encontrar em menosprezar os outros. Um dos ex-alunos, cansado do tom negativo que dominava o grupo, decidiu enviar uma mensagem privada a Bianca. Você realmente acha que isso é necessário? A mensagem começava. Clara e Rafael podem não estar nos caminhos que esperávamos, mas quem somos nós para julgar? Todos nós temos nossas lutas. Bianca, surpresa com a repreensão, demorou a responder. A mensagem havia atingido uma corda sensível, uma que ela não esperava ser confrontada.
Em seu silêncio, uma reflexão involuntária começou a tomar forma. Enquanto isso, Rafael e Clara, alheios à tempestade que se formava no mundo virtual, continuavam seu trabalho com a dignidade e o profissionalismo de sempre. Dias após o incidente no grupo de WhatsApp, Bianca encontrava-se em sua casa, um espaço que refletia seu caráter, mas que também servia de palco para suas tramas menos nobres. Sentada confortavelmente em sua sala de estar, um sorriso malicioso delineava seus lábios enquanto ela digitava em seu laptop. O episódio das fotos havia apenas aguçado seu apetite por desprezo e humilhação, e agora ela buscava elevar suas ações a um novo patamar. Se eles pensaram que aquilo foi ruim, mal podem esperar pelo que vem a seguir, murmurou para si mesma, quase divertida com o plano que começava a formar em sua mente. Ela convocou uma reunião online com alguns dos ex-alunos mais influentes e próximos a ela, aqueles que sabia que se deleitariam com a perspectiva de diminuir ainda mais Rafael e Clara. A tela do computador iluminou seu rosto com um brilho azulado enquanto ela expunha seu plano, cada palavra destilando veneno e presunção. Imaginem só, Bianca começou, sua voz cheia de excitação maliciosa, uma reunião da turma para celebrar os bons velhos tempos, e onde mais poderíamos fazer isso senão no restaurante onde nossa querida Clara e o Rafael trabalham. Os risos e sorrisos cúmplices preencheram a tela, cada participante visualizando a cena que Bianca pintava com suas palavras. Será a oportunidade perfeita para mostrar a eles exatamente onde eles se encontram em relação a nós, continuou Bianca. E claro, dar-lhes a honra de servir seus antigos colegas de classe. O entusiasmo com a ideia era palpável, mesmo através das conexões digitais. Planos foram rapidamente postos em movimento, com Bianca liderando o esforço. A festa seria meticulosamente planejada para maximizar o impacto de sua humilhação, com detalhes cuidadosamente escolhidos para enfatizar a disparidade entre o sucesso percebido dos ex-alunos e a posição atual de Rafael e Clara. Enquanto Bianca e seus cúmplices se deliciavam com a perspectiva de rebaixar ainda mais Rafael e Clara, eles não percebiam que estavam prestes a revelar mais sobre suas próprias inseguranças e falhas de caráter do que sobre qualquer deficiência percebida em seus alvos. No dia marcado para a reunião dos ex-alunos, o restaurante estava impecavelmente preparado para receber os convidados. Uma atmosfera de expectativa enchia o ar, com cada detalhe cuidadosamente planejado para refletir a sofisticação e o sucesso dos participantes. Carros de luxo começaram a chegar, um após o outro, cada um despejando mais brilho e glamour em frente ao estabelecimento. Bianca, vestida com um traje que exalava elegância e autoridade, estava no centro de tudo, irradiando uma confiança que beirava a arrogância. Ela mal podia esperar para ver a expressão de Clara e Rafael ao testemunharem a diferença abismal entre os mundos deles e o dela. No entanto, ao chegar, Bianca notou a ausência imediata de Rafael entre os manobristas, o que a fez franzir a testa em confusão e leve desapontamento. Onde ele se meteu, ela murmurou para si mesma, esperando que a ausência dele não prejudicasse a eficácia de seu plano. Sua inquietação só aumentou ao entrar no restaurante e perceber que Clara também não estava em lugar algum. O coração de Bianca batia com uma mistura de antecipação e ansiedade. Por um momento, ela temeu que seu plano tivesse sido descoberto e, consequentemente, arruinado antes mesmo de começar. Enquanto os convidados se acomodavam, conversas e risadas preenchiam o ambiente, todos aparentemente alheios à trama que se desenrolava. Bianca, apesar de tentar manter a compostura, não conseguia disfarçar completamente sua frustração e nervosismo. Foi então que uma Ferrari vermelha brilhante parou em frente ao restaurante, atraindo a atenção de todos os presentes. A porta se abriu e, para surpresa e choque de Bianca e dos demais, foi Clara quem saiu do carro, deslumbrante em um vestido de grife que realçava sua beleza e elegância de maneira impressionante. Ao seu lado, Rafael emergiu, igualmente imponente, em um traje que o fazia parecer um personagem saído de uma revista de moda. A expressão de surpresa e confusão no rosto de Bianca era um espetáculo à parte. Ela observava incrédula enquanto Clara e Rafael caminhavam com confiança em direção ao grupo, cumprimentando os convidados com sorrisos calorosos e uma postura que desafiava qualquer preconceito ou expectativa. Mas como, Bianca conseguiu murmurar, sua voz quase inaudível diante do murmúrio surpreso dos outros convidados. Clara, percebendo o olhar atônito de Bianca, aproximou-se com Rafael a seu lado. Surpresa, ela disse, sua voz carregada de uma dignidade serena. Parece que subestimou a capacidade de evolução das pessoas. Rafael complementou, com um sorriso tranquilo.
nós aprendemos que a verdadeira elegância vem não apenas do que vestimos, mas de como escolhemos viver nossas vidas e tratar os outros. Os convidados, muitos dos quais haviam participado da zombaria online, agora olhavam para Clara e Rafael com um novo respeito, enquanto outros refletiam sobre suas próprias ações e preconceitos. Bianca, encontrando-se pela primeira vez sem palavras, só podia observar enquanto Clara e Rafael se misturavam aos convidados, desfrutando da festa não como alvos de humilhação, mas como pessoas que transcenderam as pequenas mesquinharias que tentaram lançar sobre eles. Naquele momento, a verdadeira natureza da vitória de Bianca se revelava vazia e insatisfatória. A revelação de Clara e Rafael como donos do restaurante silenciou a sala. A surpresa era evidente nos rostos dos convidados, refletindo a magnitude do mal-entendido que havia precedido aquele momento. Bianca, em particular, parecia ter sido atingida por um golpe invisível, sua expressão de incredulidade contrastando fortemente com a compostura confiante que Clara e Rafael exibiam. Clara tomou a palavra primeiro, sua voz clara e firme ressoando pelo espaço agora silencioso. Boa noite a todos, ela começou, um sorriso acolhedor em seus lábios. É com grande prazer que Rafael e eu os recebemos aqui esta noite. Como alguns de vocês acabaram de descobrir, este restaurante é mais do que nosso local de trabalho. É uma parte de nós, é o nosso sonho tornado realidade. Rafael, ao lado dela, acenou com a cabeça em concordância antes de continuar. Queríamos aproveitar esta oportunidade para agradecer a cada um de vocês por escolherem celebrar este reencontro conosco. E sim, é verdade que, nos últimos dias, assumimos pessoalmente as funções de nossos queridos funcionários, uma garçonete e uma manobrista que se casaram recentemente. Decidimos dar a eles uma semana de folga como presente de casamento, explicou Clara, a admiração e o respeito que sentia por sua equipe evidentes em sua voz. E que melhor maneira de comemorar o amor e a dedicação que eles têm pelo trabalho do que garantindo que o restaurante continue a operar com o mesmo padrão de excelência na ausência deles, ela acrescentou. A sala, antes repleta de murmúrios e risadas, agora estava imersa em um silêncio reflexivo. A história de Clara e Rafael, de humildade e comprometimento, não apenas com seu negócio, mas também com as pessoas que ajudavam a torná-lo bem-sucedido, tocava os corações de todos os presentes. Um dos ex-alunos, anteriormente um dos mais vocais na zombaria online, levantou-se. Clara, Rafael, ele começou, sua voz carregada de emoção. Em nome de todos aqui, quero pedir desculpas. Nós julgamos sem conhecer a verdadeira história, sem entender o trabalho árduo e a paixão que vocês colocam em tudo o que fazem. Outros acenos de cabeça e murmúrios de concordância surgiram entre os convidados, um reconhecimento tácito dos erros cometidos e do respeito recém-descoberto por Clara e Rafael. Bianca, ainda visivelmente abalada pela reviravolta dos eventos, permaneceu quieta, seu olhar fixo em Clara e Rafael. A lição que ela havia aprendido naquela noite era clara: a verdadeira grandeza não se mede pelo status ou pelas aparências, mas pela integridade, pelo respeito e pela capacidade de ver além das próprias suposições e preconceitos. Clara e Rafael, por sua vez, aceitaram as desculpas com graça e dignidade, sua postura não reivindicativa, mas aberta e acolhedora. Todos nós crescemos e mudamos, Clara disse, olhando para os rostos reunidos. O mais importante é aprendermos com nossas experiências e nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia. A atmosfera de renovação e compreensão mútua que havia se estabelecido na festa foi abruptamente cortada por um incidente inesperado. Um dos convidados, em meio à conversa animada e aos risos, começou a se engasgar, sua expressão rapidamente passando do desconforto para o pânico. Os sons de celebração deram lugar a gritos de alarme e confusão, enquanto todos se voltavam para o homem, incertos sobre o que fazer. Alguém ajude, ele está engasgado, uma voz gritou, a urgência clara e assustadora. Os olhares se voltaram para Bianca, a suposta médica do grupo, esperando que ela assumisse o controle da situação. Bianca, pega de surpresa, sentiu o peso de todas as expectativas sobre ela. Seu rosto empalideceu e, por um momento, ela ficou imóvel, as consequências de suas mentiras finalmente a alcançando. Bianca, rápido, alguém estou, mas ela permanecia congelada, incapaz de se mover ou responder. A verdade que Bianca havia escondido por tanto tempo estava prestes a ser revelada da maneira mais dramática possível, com a sala inteira esperando por sua ação. Ela finalmente encontrou a voz para confessar, embora fosse apenas um sussurro, quase perdido no caos. Eu não sou médica, Bianca admitiu, sua confissão enviando ondas de choque pela sala.
Eu menti. A revelação deixou todos atônitos, mas não havia tempo para processar a magnitude da mentira de Bianca. A vida de um homem estava em jogo, e ações precisavam ser tomadas imediatamente. Foi Rafael quem agiu sem hesitação. Atravessando a sala com determinação, ele se aproximou do homem engasgado, sua expressão calma, mas focada. Com a precisão e a tranquilidade de quem tinha conhecimento de primeiros socorros, ele posicionou-se atrás do homem e aplicou a manobra de Heimlich com eficiência. Após alguns momentos tensos, um pedaço de comida foi expelido, e o homem começou a respirar normalmente novamente, agradecendo a Rafael entre ofegos de alívio. O alívio se espalhou pela sala como um incêndio, substituindo o pânico anterior. A gratidão e a admiração por Rafael eram evidentes nos olhares de todos os presentes, enquanto Bianca recuava, envergonhada e isolada pela sua desonestidade. Você salvou a vida dele, Clara disse, abraçando Rafael, sua voz cheia de orgulho e alívio. Rafael, um pouco surpreso com a rapidez com que tudo aconteceu, apenas assentiu, feliz por ter sido capaz de ajudar. Acho que assistir a todas aquelas aulas de primeiros socorros valeu a pena, afinal, ele disse com um sorriso modesto. O incidente não apenas salvou a vida de um homem, mas também serviu como um momento decisivo para todos os presentes. Bianca, confrontada com as consequências de suas mentiras, viu-se obrigada a enfrentar não apenas o julgamento de seus pares, mas também o julgamento de sua própria consciência. Na sequência do heroísmo de Rafael, enquanto os convidados ainda processavam a reviravolta dos eventos, a entrada de uma mulher e um homem de meia-idade introduziu outro elemento surpreendente à noite já cheia de revelações. A mulher, com uma expressão de perplexidade, avistou Bianca e dirigiu-se imediatamente a ela, sua voz carregada de incredulidade. Bianca, o que você está fazendo aqui? Ela exigiu saber, olhando de relance para as roupas que Bianca vestia. Essas são as minhas roupas. Como você se atreve a usá-las sem permissão? O homem ao lado dela, igualmente confuso e visivelmente irritado, juntou-se ao questionamento: e por que meu carro está estacionado aqui fora? Bianca, você tinha permissão apenas para usar o carro para levar nosso filho às atividades dele, não para ir a festas. A sala, já em silêncio após o incidente anterior, mergulhou em um estado ainda mais profundo de choque e surpresa. Bianca, agora o centro das atenções por todos os motivos errados, parecia encolher-se sob os olhares de julgamento e descrença de todos os presentes. Ela tentou formular uma resposta, suas palavras tropeçando em desculpas esfarrapadas e explicações incoerentes. Eu pensei que, Bianca começou, mas sua voz falhou, a verdade de sua situação tornando-se dolorosamente clara para todos. A mulher, agora claramente identificada como a patroa de Bianca, sacudiu a cabeça em desgosto. Isso é inaceitável, Bianca. Nós confiamos em você e você abusou dessa confiança de maneira tão descarada. Você está demitida, o homem adicionou, com uma frieza que resumia o sentimento da sala. E você vai nos reembolsar pelo uso não autorizado do carro. Além disso, espero que todas as minhas chaves estejam com você. Bianca, enfrentando a realidade de suas escolhas e as consequências que elas trouxeram, não tinha mais onde se esconder. A imagem falsa que havia criado de si mesma desmoronou em questão de segundos. Sem palavras, ela saiu correndo do restaurante, deixando para trás um rastro de desapontamento e traição. A revelação de Bianca como uma babá, e não a médica rica que ela pretendia ser, serviu como um lembrete contundente da futilidade e do perigo das falsas aparências. Enquanto ela fugia da cena de sua própria desgraça, os convidados do restaurante, especialmente Clara e Rafael, contemplavam a natureza volátil da verdade e a importância da autenticidade. A noite, que havia começado como uma celebração de reencontro e memórias, terminou com lições profundas sobre honestidade, caráter e a compreensão de que, no final, as máscaras que as pessoas escolhem usar sempre caem, revelando a verdadeira face por baixo. E para Bianca, a dura realidade de suas ações não só resultou na perda de seu emprego, mas também no respeito e na confiança daqueles ao seu redor. Semanas após a noite que mudou drasticamente o curso de sua vida, Bianca encontrou-se novamente na porta do restaurante que havia sido o palco de sua desgraça. Desta vez, sua aparência era marcadamente diferente, as roupas de grife haviam sido substituídas por vestimentas simples, e o ar de arrogância deu lugar a uma expressão de humildade e desespero. Sua determinação em buscar redenção, ou pelo menos uma chance de começar de novo, a levou de volta àquele lugar, apesar da vergonha e do medo de rejeição que sentia.
Clara e Rafael, surpresos com seu retorno, a receberam com cautela. Bianca, com os olhos baixos, começou a falar, sua voz trêmula revelando o peso de suas palavras. Eu sei que não mereço nada depois do que fiz, mas estou aqui para pedir uma chance. Fui demitida e estou lutando para sustentar meu filho de apenas 1 ano. Preciso de um emprego, qualquer coisa que vocês puderem me oferecer. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e incerteza. Clara e Rafael trocaram olhares, ponderando a situação. A mágoa pelas ações passadas de Bianca ainda era palpável, mas também reconheciam a coragem necessária para ela se apresentar daquela maneira, pedindo ajuda. Rafael eventualmente quebrou o silêncio. Nós acreditamos na segunda chance, Bianca, mas precisamos que entenda que a confiança é algo que se constrói com o tempo e através de ações, Clara acrescentou, sua voz firme, mas não desprovida de compaixão. Vamos te oferecer um emprego aqui, mas comece sabendo que cada cargo neste restaurante tem seu valor. Se mostrar dedicação e desejo genuíno de mudar, poderá crescer conosco. Bianca, ouvindo suas palavras, sentiu uma mistura de alívio e gratidão tão intensa que mal conseguia expressar. Eu prometo que farei o meu melhor, ela disse, as lágrimas brilhando em seus olhos. Obrigada por esta oportunidade, não vou decepcioná-los. Nos meses que se seguiram, Bianca trabalhou arduamente, demonstrando uma dedicação que surpreendeu muitos de seus colegas de trabalho. Sua humildade e vontade de aprender chamaram a atenção, e aos poucos ela começou a reconstruir a confiança que havia perdido. Clara e Rafael observavam seu progresso com uma mistura de cautela e esperança. Eles sabiam que o caminho da redenção era longo e, por vezes, tortuoso, mas também acreditavam no potencial transformador do arrependimento e do trabalho duro. O gesto de benevolência de Clara e Rafael não só proporcionou a Bianca a chance de sustentar seu filho, mas também ofereceu a ela a oportunidade de provar a si mesma e aos outros que as pessoas podem mudar. E, ao aceitá-la de volta, Clara e Rafael reafirmaram os valores de compaixão e humanidade que sempre nortearam suas vidas e negócios, lembrando a todos que, por vezes, a maior força reside na capacidade de perdoar e auxiliar aqueles que caíram a se levantarem novamente.